Saga Saiyajin, ô saga boa. Eu honestamente havia me esquecido de quão bem construídos os personagens são nessa saga. E cara, como vale um vídeo sobre ela. Goku virou babá? Óbvio que não, mas quanto às artes marciais, ele infelizmente só pôde observar o potencial de seu filho sendo desperdiçado, mesmo notando desde cedo o imenso poder que ele tinha. O legal disso tudo é como Gohan dribla sua mãe e a passividade de seu pai e acaba aprendendo algumas coisas por conta própria e naturalmente. Enquanto ele observava e admirava borboletas, pássaros e outros animais, ele aprendia a saltar, a ter equilíbrio, coisas típicas que você aprende sendo exatamente um lutador. Mas vamos falar do segundo personagem inédito apresentado logo de cara, Raditz. Eu não imaginava que ao falar desse Saiyajin eu iria acabar perdendo meus argumentos contrários à nova origem do Goku em Dragon Ball Super, porque realmente nunca havia notado que durante o flashback sobre o passado de seu irmão aparece literalmente um ser com a silhueta de um Saiyajin colocando cuidadosamente o Goku na nave em meio a explosões e chamas, ou seja, claramente o salvando. Isso só comprova que esse foi o primeiro esboço dessa nova versão do Bardock, e que realmente Akira e sua equipe não tinham muito bem fechado o verdadeiro passado de Goku, ou simplesmente queriam deixar para a livre interpretação do público, pois mais à frente no flashback do Sr. Kaiô, Goku já aparece em outro cenário, sendo enviado como os outros bebês Saiyajins eram enviados, no automático e sem a presença de seus pais. Porém, diante dessa realidade atual, acaba sendo até possível imaginarmos que Raditz, ao notar a semelhança entre Goku e seu pai, pudesse também estar se referindo ao seu jeito familiar de ser. Mas isso já é uma discussão muito mais ampla e para um outro vídeo. Fato é que nos dias de hoje é difícil imaginar um Goku satisfeito apenas em ter a sua família. E vamos ser bem sinceros, a total culpa disso é dessa saga. Querendo ou não, o contato com os seus semelhantes que começa aqui trouxe uma versão muito diferente do que conhecíamos dele na obra original. Por mais que o próprio protagonista tentasse negar isso no confronto inicial com o seu irmão, mais tarde, contra Vegeta, nós vemos ele provando que Raditz tinha sim certa razão. Ainda que Goku tivesse também outras intenções ao salvar Vegeta, que eu já vou comentar mais tarde, ele deixa claro em suas palavras que seu sangue Saiyajin também estava falando mais alto naquele momento, e clamando por uma outra batalha tão intensa como aquela. E apesar do orgulho ser a característica maior dos Saiyajins, é incrível como eles deixam isso de lado quando o assunto é admitir que Gohan é o mais poderoso de DBZ desde sempre. Até o Vegeta, que é mais de 8.000 nesse quesito, fica com medo de cruzar com os terráqueos depois que soube do poder de luta do híbrido. É muito louco também quando você para pensar que a primeira vez que o termo Super Saiyajin foi usado foi no momento em que eles debatiam não sobre o poder do Goku, e sim sobre o poder de seu filho. E não dá para deixar de mencionar o quão bem eles trabalharam Kami-sama e Piccolo e a figura de pai e filho simultaneamente através dos dois. A forma como Goku e Gohan sempre se perdem ao tentar atalhos ou pular etapas em suas jornadas é muito inteligente. Apesar de que entre as jornadas de cada personagem, para mim é indiscutível que a de Gohan é a mais interessante, pois ela já começa desde a abertura do anime, onde vemos um personagem desesperado correndo de um dinossauro, mudando para um personagem que não só agora o encara, mas quando tem que correr, corre, não só sem demonstrar fraqueza, mas resiliente em aceitar o seu caminho. Ainda que às vezes, é claro, ele tivesse suas recaídas, era como se sua consciência já não o permitisse olhar para trás, o fazendo aceitar a jornada da espada,
a jornada do herói. Nesse sentido, o melhor episódio foi o do robô, porque por mais que o Piccolo tivesse explicado de várias maneiras a Gohan o que era necessário ser feito, Gohan só conseguiu entender que não valeria a pena ficar choramingando após se ver no robô, que representava o caminho que ele pensava em seguir, não por escolha, mas por destino. E com isso, ele ficou ali, estagnado há décadas e enterrado. Só que, ao contrário do robô, Gohan não estava fadado a viver assim. Ele estava assim por escolha, por medo. E aquele robô mostrou que a tristeza de não agir, de não se arriscar, é muito pior do que viver para sempre numa condição de desencorajado. A maior ironia disso tudo é que até a sua mãe, que considerava o novo Gohan repugnante à primeira vista, no final até ela acaba torcendo e vibrando pela existência de sua nova versão. No fim, Tite percebeu que as leis da natureza, apesar de cruéis, são tão importantes quanto as leis da física. E seu filho certamente é a melhor representação possível desse entendimento. E se formos pensar comparativamente e paralelamente às duas jornadas, Goku teve até mais dificuldade de entender o significado de suas quedas do que seu filho. Por exemplo, Gohan e Goku foram ambos atraídos pela hospitalidade. Um pela da sua casa, o outro pela casa da serpente. Gohan, ao menos, não chegou a adentrar naquele conforto, enquanto Goku sim. E interessantemente, Goku só conseguiu acordar ao ver que aquele seu conforto iria destruir o destino da sua verdadeira casa. Afinal, mesmo às vezes parecendo gentil e dócil, o inimigo quer sempre te matar. Não é, Goku? Eu quis citar essa frase do Namekuseidin, pois reparem que em muitos momentos dessa saga o Goku é colocado em contradição por Piccolo, que por não ser mais seu rival no campo meramente pessoal, o enredo faz o papel de manter essa rivalidade viva, só que no campo das ideias. E isso foi uma ótima sacada, coisa que Dragon Ball Super também teve ao claramente se inspirar nessa forma pré-Ozaru do Gohan. Revendo esse episódio, eu cheguei à conclusão que essa teoria de que o Gohan tinha o Beast desde sempre e que a fonte de seu poder é o Ozaru é realidade. Não só a aura, mas esse episódio inteiro foi inspiração para essa transformação. Eu tenho certeza. Gohan chega até a usar em certo momento esse seu poder selvagem sem a presença da cauda, como acontece atualmente. Fora que, no episódio contra Vegeta, Gohan, agora de fato transformado, consegue manter certo nível de consciência em sua forma selvagem. E ainda é dito por Kuririn que ele só conseguiu isso por também ser um humano. Outra coisa que vai de encontro com o que vinha sendo descrito pelo Gohan antes mesmo até dele atingir esse seu estágio nessa fase super. Mas eu não vou me estender nesse assunto porque eu fiz um vídeo especificamente sobre isso, então se você quiser conferir, veja aqui no card ou na descrição. Porque o que eu quero mesmo falar aqui é como a luta entre Vegeta versus Gohan é subestimada. Geralmente quando se fala dessa saga, todo mundo sempre fala de Goku versus Vegeta. Mas na moral, a luta de Gohan versus Vegeta é muito mais interessante. E eu não falo isso por descrédito a outra luta, mas como ela já vinha sendo promovida a todo momento, ao meu ver não acabou tendo o aspecto surpreendente que o ápice dessa saga trouxe com Vegeta versus Gohan. Tanto o Vegeta contra o Gohan criança, quanto ele gigante, para mim conseguiram impor muito mais emoção, até por todo o aspecto realmente emocional que essa saga envolveu ao construir esse personagem literalmente do início, lá ainda como um bebê chorão, e no final ele acabar derrotando o malvadão da forma como foi, com o Gohan explodindo de maneira épica sua camisa na cara do Vegeta enquanto ele tentava impedir sua transformação. Teve muitas cenas muito tops, né? Depois o Gohan esmagando o Vegeta, os diálogos, tudo nesse final, dessa luta final, pra mim ela é com certeza a melhor dessa saga. Eu não consigo ver a do Goku vs Vegeta como a melhor. Mas calma, eu não vou excluir o Goku dessa história. E a chegada dele e de outro personagem, no caso o Sr. Kaiô,
também marcam a chegada de uma espécie de divisão nos significados de toda a história dessa saga. O Sr. Kaiô é um personagem sobretudo interessante por trazer dois aspectos para a narrativa. Um que é visto pelos personagens e outro que somente ele, por ser uma divindade, consegue ver, como sua explicação sobre o motivo da explosão do planeta Vegeta, em que ele dá uma ênfase muito maior na ação do Kami daquele local como fator determinante maior do que qualquer outra coisa que vinha sendo explicada antes ou que veio a ser explicada depois na obra. Depois isso acontece novamente durante a decisão de deixar Vegeta escapar, em que fica implícito que, além disso ser um desejo de Goku, também era um desejo dele, por ele saber que Vegeta era um mal menor e que por isso ele seria útil no combate derradeiro contra o imperador desse mal. Mas é claro que o Sr. Kaiô não é o único personagem que traz essa nuance. Afinal, os próprios diálogos convidam a todo momento os telespectadores a enxergarem as coisas com outros olhos. E eu vou declarar algo aqui que realmente me chamou a atenção de uma forma tragicômica: a morte do Yantia. E não, eu não me refiro ao ar cômico que ela teve devido ao seu excesso de autoconfiança, mas sim como o Yantia na verdade já vinha sendo morto como o par da Bulma durante toda a saga, através do visual dela, que já entregava o nascimento de um novo relacionamento muito em breve. Falando sobre Vegeta, a entrada de Goku no campo de batalha foi genial como forma de iniciar essa rivalidade, porque Vegeta e sua expectativa do que seria o Kakaroto estavam tão profundamente erradas que tenho certeza que ele nunca esqueceu esse toco. Acredito até que Vegeta tinha sim uma noção de que Goku nunca teria uma personalidade parecida com a dele ou a da de Nappa, mas tenho certeza que ele nunca imaginou ver um Saiyajin entrando no campo de batalha e se preocupando mais com os ferimentos de seus amigos do que como inimigo propriamente. Para Vegeta não era somente imperdoável derramar seu sangue por um Saiyajin de classe baixa, mas sim por aquele projeto de Saiyajin. Vegeta, no alto de sua realeza, não só reprovaria Goku por seu poder de luta, mas acima de tudo por suas atitudes. E na verdade, vamos ser bem honestos aqui, todos os Saiyajins reprovariam Kakaroto. Seu próprio irmão emanava trevas só em olhar toda a população poupada por Kakaroto. Trevas que foram novamente convocadas por Vegeta, só que para executar seu plano de uma maneira diferente de Raditz, que ao menos pressupôs algum diálogo com seu irmão. Já Vegeta, desde o princípio só tinha em mente executar Kakaroto, e talvez isso tenha sido o que mais tocou Vegeta no momento em que ele foi poupado. Ele podia ser até um Saiyajin muito mais desenvolvido em poder, em inteligência e em conhecimento, mas uma coisa ele ainda não havia conhecido: a misericórdia.